Cumprimento a todos os irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, da Palavra do Dia. Que o Senhor te dê força e graça. E que essa semana seja uma semana repleta de vitória. Vitória porque é lógico que tem guerras, né? Isso é inevitável. Mas a graça do Senhor seja sobre todos nós. Amém. Glória a Deus. Vou ler em 2 Reis 4, a qual o Senhor nos concede nessa manhã. Está escrito assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela veio e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deixa eu virar aqui para ver se tem mais. Até aqui mesmo. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, tão conhecida, tão pregada, né? E ela veio para nós hoje. Glória a Deus. Então a gente viu que essa mulher, gente, é uma mulher viúva, e ela clamou a Eliseu, né? Ela foi clamar a Eliseu. Ela foi numa pessoa certa. Ela foi no sacerdote, né? E não adiantaria ela gritar para os vizinhos, para ninguém, porque ninguém ia socorrer ela, né? E os profetas naquela época, a gente era muito respeitado, muito honrado. E não é como o dia de hoje, né? Que as pessoas não honram ninguém, não respeitam ninguém, né? Não respeita nem os pais, não respeita nada, ninguém, não é verdade? Mas antes os irmãos tinham grande estima, os profetas de Deus, né? Que realmente eles eram verdadeiros homens de Deus. Não tinha essa de falsidade, né? Quer dizer, os verdadeiros, é claro. E ela chegou a ele e disse: Olha, meu marido morreu, estou viúva com 2 crianças, e meu marido deixou dívidas, e agora as pessoas vieram aqui para me pagar essas dívidas, mas e como eu não posso? Então, eles falaram que vai levar os meus 2 filhinhos para trabalhar como escravo, para pagar essas dívidas. Mas que se vai fazer? Quem poderia ajudar essa mulher? Quem poderia estender as mãos para socorrer essa mulher? Não tinha escape. A única solução era realmente levar esses 2 meninos para poder trabalhar, né? Tá devendo, né? Tem que pagar. Antes não tinha o SPC, é verdade, Serasa, essas coisas, como hoje, né? Hoje a pessoa deve,
e o nome vai para o SPC e tal. Mas antes tinha que pagar mesmo. A dívida não era perdoada. A viúva tinha que se virar, né? Se tivesse bens, teria que pagar e vender e pagar a dívida, não é verdade? E a mulher ficou com uma situação muito difícil, pessoal. Né? Você já pensou a situação dela? Viúva, né? Já tinha perdido o marido. Agora os 2 meninos que poderiam ajudar ela. Agora os credores queriam levar para fazer deles escravos, para poder pagar essas dívidas. E ela foi clamar ao servo de Deus, foi pedir para Eliseu para orar a favor, para fazer alguma coisa por ela. E ele disse, mas o que eu vou te fazer? O que eu posso fazer? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Me fala, o que você tem na sua casa? Né? Ué, já não tinha nada mais, gente. Gente, não tinha farinha, não tinha nada. Assim, pelo que ela disse, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então, quer dizer que não tinha nada nem para comer, né? Não tinha nada. Quer dizer, não tinha arroz, não tinha feijão, né? A farinha, não tinha uma carne, cereais, frutas, verduras, não tinha nada naquela casa. Mas ela disse que tinha azeite, né? Então a gente vai entendendo, pessoal, que nós, até na nossa vida, a gente pode até não ter bens materiais, a gente pode não ter aí um grande dinheiro no banco, a gente pode também estar numa situação financeira, né, muito rasa, muito complicada, mas tem azeite. Então a gente precisa buscar o azeite, a gente precisa ter esse azeite, nem que for um pouco, né? Porque a gente tendo um pouco de azeite, gente, é muito maior do que não ter nada, muito melhor. Porque o azeite em nossa vida é o Espírito Santo. Esse azeite simboliza a graça de Deus. A graça de Deus, o Espírito Santo, né? Nós não podemos ter muitas coisas, mas a gente tem o suficiente, que é a graça de Deus. A graça de Deus nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Eliseu disse para ela, perguntou, o que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Já pensou? Não tinha nem um bolo lá para dar para Eliseu comer, né? A tua serva não tem nada, nada, gente, nada. Mas ela tinha tudo. Tá entendendo? Ela achou que ela não tinha nada, mas o mais importante, a base de tudo que ela tinha, estava lá, que ela precisaria. Estava bem lá, o azeite. E ele falou assim, tá? Então sabe o que você faz? Pede vasos emprestados de todos os teus vizinhos. De todos os vizinhos. Olha só. Vasilhas vazias. Vasos vazios. Não poucos. Quer dizer, bastantão. Não pouquinho. O máximo, né? E aí depois você entra e fecha a porta da sua casa. Entra para dentro da sua casa só com seus filhos. Então, gente, olha aí a ordenança, a orientação e a pessoa obedecer. Porque, gente, a pessoa obediente, ela tem mais a que ganhar. A pessoa que confronta, ela não ganha nada. A pessoa que fica só questionando, ela não vai receber. Ela vai se desgastar mais ainda. E porque ela poderia, se ela fosse outra pessoa que não tivesse caráter de Deus,
Ela poderia responder para ele: eu vim aqui pedir solução e você veio falar para mim pedir vaso emprestado. E ainda você não deixa ninguém ajudar a gente. É só eu e meus filhos, com esse monte de vaso. E ainda pede para a gente fechar a porta. Poderia ter questionado, poderia ter falado um monte. Mas aí a gente vê que entra a disciplina, a educação. O sofrimento é para quebrantamento. O sofrimento não é para revolta. Não é para a gente ficar se escabelando, né? Ela poderia chegar nos vizinhos e poderia dizer: ó, eu falei da minha situação para Eliseu, o profeta, e ele veio de me ajudar. Ele me mandou eu vir aqui pedir vaso emprestado para vocês, o vaso vazio ainda. O que eu vou fazer com o vaso vazio? Tá, mas já que ele mandou, né? Mas a gente vê que não é assim, dessa forma. A gente viu que ela obedeceu. Que aqui não relata que ela foi uma estúpida, né? Uma respondona, né? Não questionou, obedeceu. Obedecer é muito mais, vale muito do que muitos sacrifícios. Obediência, ouvir a voz da direção do profeta, do servo de Deus, que é mais conveniente a gente ouvir a voz daqueles que afaga com seus lábios, que elogia com seus lábios, né? Se ele fosse um falso profeta, um carnal, ele ia dizer: ai, viuvinha, fica lá tranquila que Deus vai preparar um marido para você, um homem para te sustentar, né? Mas ele não olhou dessa forma, ele olhou pelo Espírito, porque ele andava em Espírito. Ele servia a Deus em verdade, profeta Eliseu. E outra, ele recebia uma porção dobrada do Espírito Santo. Ele recebeu azeite em dobro. Por isso que ele estava a tratar desse assunto com duplicidade. Porque ele estava carregando azeite em si. Porque quando Elias falou para ele: o que você quer quando eu subir para o céu? Quando eu for embora, o que você quer? Quer dizer, o que você quer de presente? O que você quer que a gente faça por você? Quando você me vir subir para o céu. Se você me ver, vai acontecer. Se você não me ver subir, não vai acontecer. O que você quer? Eliseu também poderia ter pedido casa, carros, cavaleiros. Ele poderia ter pedido prata e ouro. Ele poderia pedir um monte de coisa. Ele estava ali numa situação de direito. Mas ele pediu que porção dobrada do Espírito Santo na vida dele. Uma porção dobrada. E ele ganhou. E quando Elias subiu ao céu, ele recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo que repousava sobre Elias. E aqui nós estamos deparando de frente com essa situação de azeite. Ele deu o que ele tinha. Ele passou o que ele tinha. O azeite. Vai então, pede vasos emprestados para os teus vizinhos. Não pouco, não poucas vasilhas. Não é para pedir uma, duas. É bastante. E aí depois você fecha a porta. E ali você vai colocando azeite nas vasilhas. E a viúva obedeceu. Ela colocou numa vasilha, a vasilha encheu. Colocou na outra, a outra encheu. E foi colocando, enchendo as vasilhas. E a gente viu aqui que obra maravilhosa. A abundância daqueles que crê.
daqueles que confiam na palavra de Deus, a palavra da verdade. E aí a gente pode se colocar na posição de Eliseu, de um profeta. A gente pode também pedir a Deus uma porção dobrada do Espírito Santo. A gente vai usar esse azeite para o benefício das viúvas espirituais. A gente pode fazer isso. Ou a gente quer viver no comodismo. O Senhor dá todo o tempo do mundo para a gente buscar esse azeite. E a gente fica aí com gracinha. A gente fica falando, tá doendo a minha cabeça. Outro dia, estou com sono. Outro dia, estou cansado. Outro dia, eu tenho que ir lá naquele lugar. Outro dia, eu tenho que fazer uma viagem. Outro dia, eu tenho que visitar alguém. Outro dia, eu tenho que fazer isso, aquilo. E nunca busca de Deus uma porção dobrada do Espírito Santo. E aí depois não sabe, porque está aí com a tromba baixa, não sabe por que está irritado, não sabe por que está nervoso, não sabe por que as coisas não se desenrolam, não sabe por que o azeite está aí minguando. É porque eu era fervoroso, porque eu era isso, que era aquilo, que eu pregava, que eu agia. Só vive do passado. Porque tá deixando o tempo voar, tá deixando o tempo passar. As oportunidades podem não voltar. Né? Então aqui tem várias situações. Aqui tem meditação para nós meditar em profeta Eliseu, na viúva, nos filhos, no quarto, na porta, na casa, várias meditações, no azeite, né? Então o Senhor, Ele pode falar conosco de várias maneiras. Eu estou sendo Eliseu na vida de alguém, eu tenho o azeite para dar para alguém. Pessoal, quantas ovelhas vai para a casa de Deus, sai do mesmo jeito, não tem comida. Não tem azeite, sai seco, esturricado das igrejas. Do jeito que entrou, saiu. Né? Então, aqui nós vemos que Eliseu, ele falou isso para a viúva, porque ele tinha o quê? Porção dobrada do Espírito Santo. Ele era usado por Deus. Ele era usado, ele poderia falar, ele poderia profetizar e acontecer. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, vida limpa, né? Não estou falando de passado, porque as pessoas hoje puxam passado, né? Que foi, que deixou de ser. Mas hoje Deus não olha passado, Ele olha agora. A reconciliação, a remissão, a transformação, o perdão. E muitos de nós não deixam Deus nos usar por causa disso mesmo. Porque nós mesmos lembramos, o inimigo faz a gente lembrar. Não, você não vai orar pela pessoa porque antigamente se pecou. Satanás coloca na mente de muitos Eliseus o passado. A pessoa tem aquela vontade, dirigido pelo Espírito Santo, para ajudar. E ele sente de orar por alguém em posição de mão, mas aí ele é brecado por conta que no passado fez isso, no passado fez aquilo. Entendeu? Mas a gente tem que romper com isso. A gente tem que mostrar para Satanás que somos redimidos. Que nós temos o Espírito Santo, que Jesus nos perdoou e que nós podemos profetizar no nome de Jesus. Não é profetizar, eu profetei esses profetas que ficam profetizando coisas da carne, não é nada disso. É o Espírito Santo que usa o profeta, não é o profeta que usa o Espírito Santo.
né? Então, aquela mulher chegou na pessoa que tinha porção dobrada do Espírito Santo. E ela precisando da ajuda financeira. E Eliseu disse para ela: entra dentro da tua casa e pega esse azeite que você tem na sua casa e põe nessas vasilhas, tá? E aí então, e ela fez isso, ela obedeceu. Aí ela falou assim pro filho dela: eu já enchi todas as vasilhas, traz mais uma para mim. Aí o menino falou: mãe, acabou, não tem mais vasilha não. Aí o azeite parou. Só que ela tinha uma botija de azeite dentro de casa. Você está entendendo? Muitas das vezes a gente precisa somente de uma brasa para poder acender o fogo. Não é? A gente precisa tirar a cinza, gente, e começar a soprar essa brasa. A gente precisa, pegar esse restinho de azeite que tem aí no fundão e poder fazer um movimento. Não precisa de grandes coisas, é só um pouquinho. Ainda a sua fé está aí. A tua esperança ainda está aí. É isso aí, a gente tem que guerrear e ganhar. Tem essa de guerrear e perder, né? A obediência é tudo. Ela fez o que o profeta falou. Os meninos obedeceram à mãe. Os filhos obedeceram à mãe. A mãe é a autoridade maior dentro da casa ali. A mãe respeitada. O que a mãe falou, os filhos obedeceram. O que o profeta falou, a mãe obedeceu. Então, eu aprendi que o alfabeto de Deus é obedecer. A obediência é melhor do que a gente sacrificar. Se o médico mandou retorno para você daqui 3 meses, não adianta você espernear, você tem que ir daqui 3 meses. É obediência. Não é verdade? Se o fulano de tal falou que você tem que assinar o papel, não adianta. Ele não vai fazer nada se você não assinar o papel. É obediência, pessoal. E você acha tudo normal. Mandou voltar amanhã. Mandou voltar a tal hora. Falou que eu tenho que comprar isso, eu tenho que se virar para me comprar. Agora, quando se diz da palavra de Deus, quando se diz da vida espiritual, nós se colocamos numa posição de desobediente, de questionador. Mas eu não tenho que ficar orando. Não precisa ficar buscando. E então, se você não arrumar vasilhas, né? Se você não posicionar o vaso, como que o azeite vai descer? Tem que ter a boca aberta do vaso para o azeite ser colocado. Não é? Né? E aí então, quem tem o vaso cheio de azeite pode passar para as outras vasilhas. Se você tem a graça de Deus, você pode transmitir também para outras vasilhas, para outras pessoas. Agora, quando a pessoa ela não tem nada, como que ela vai ajudar o outro? Como ela vai aconselhar o outro? Se ela mesma é um vaso seco, vazio, esturricado, que não tem nada dentro de si, né? A mulher tinha um vaso de azeite, que deu início aos outros serem cheios. E aí nós vimos então, que aí depois que acabou todos os vasos de ser enchido, estavam repletos, aí ela pegou e fez saber ao homem de Deus, quer dizer, ela falou para o menino, talvez, não é? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Então aqui, não, ela mesma, está dizendo então ela, né? Então foi ela que foi lá conversar com o homem de Deus e falou: eu fiz o que o senhor mandou,
e eu arrumei várias vasilhas e eu enchi todinhas. E agora o azeite parou e acabou. Acabou as vasilhas. E agora, o que eu vou fazer? Um monte de vasos cheio de azeite. Ele falou assim para ela: agora você vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive do resto. Essa mulher, gente, passou a ser uma microempreendedora. Ela passou a ser, gente, uma comerciante de uma mulher devedora, uma mulher que só tinha azeite dentro da casa dela, que não tinha mais comida, não tinha mais nada. Agora ela tinha, com abundância dentro da sua casa, tesouro. Porque azeite, gente, a gente sabe muito bem o valor do azeite, é muito caro, né? Eu tô sem azeite dentro da minha casa, porque ainda não comprei, porque é caro, né? Às vezes eu não consigo manter sempre o azeite dentro da minha casa. Eu deixo eu compro as coisas mais necessárias e o azeite eu sempre deixo assim para outra vez que dá, porque ele é caro. Eu gosto daquele original, muito gostoso mesmo, né? O cheiro é bom, né? Faz bem para a saúde. Então, pessoal, o azeite naquela época era ouro, né? Bom, se bem que ainda é, né? E então, gente, já pensou? Essa mulher ganhou um dinheirão, né? Para levar para os credores querer levar os filhos dela para trabalhar, para pagar dívida, porque não era uma conta baixa, não. Era bem alta a conta, né? Mas aí a gente vê a intervenção de Deus, né? A providência de Deus, pessoal. Então, tanto o profeta tem que ter azeite, né, em si, que é a graça de Deus, o Espírito Santo, a comunhão, a liberdade em Deus, aquela liberdade que a pessoa pode falar: Senhor, essa viúva está precisando de azeite, né? Ele pode clamar, ele pode determinar, ele pode profetizar. Por quê? Porque ele tem comunhão com Deus, ele tem a graça de Deus. Por que que muitos e muitos profetizam, fala e não acontece nada? Porque a pessoa não tem intimidade com Deus. Então ela fala de boca para fora, ela fala de carne. Mas aí a gente está diante dessa situação, né? Situação de vitória, situação de obediência. E a gente não pode, gente, continuar querendo tampar o sol com a peneira. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas as nossas obras são totalmente ao contrário. Vamos esquecer de passado e vamos viver o presente com Deus. E o que Deus determinar para a gente fazer, vamos obedecer, né? Ajudar quem precisa. Aqui Eliseu ajudou a mulher financeiramente. Mas por que ele ajudou ela financeiramente? Porque ele andava espiritualmente. Está entendendo? E que Deus abençoe as viúvas, Deus abençoe os órfãos, Deus abençoe a todos nós com a graça e a misericórdia. Que o Senhor também venha dar fé para nós, para a gente ser realmente o profeta de Deus. Para que a nossa boca venha sair palavras de virtude, palavras de fé. Que a nossa boca venha transmitir para muitas e muitas pessoas a vitória, né? Que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus, do Espírito Santo. O azeite. Amém? Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.